Boa tarde, povo lindo de Deus, e a paz do Senhor para todos e todas, em nome de Jesus. Eu estou entrando aqui, irmão, nesta tarde que se termina, né? Já chega a noite, para entrar num assunto abençoado, irmão. Entrar um pouco, resumidamente, a minha história. Irmãos, a minha história, ela começou, né, uma história de superação, uma história de família, uma história muito longa, né? Mas eu não vou contar toda a minha história, eu só senti no meu coração de contar a você o milagre de Deus. O milagre de Deus em minha vida, irmão. O milagre de Deus quando eu me vi destruído pelo pecado. O pecado que me arrodeava e que eu abri as portas para o pecado e ele dominou a minha vida. O pecado me dominou. Por quê? Porque quando a minha avó faleceu, eu fui viver a minha história. Fui descoberto que eu era homossexual dentro da casa dos meus pais, que não eram meus pais, era a minha mãe e um padrasto, que ele era o meu pai, né? Não foi aquela pessoa, né, 100%, mas eu agradeço hoje, ele já dorme no Senhor. E daí por diante, irmão, começou a minha história no mundo. E aquela história que eu tive no mundo foi grande. Então chegou um tempo, em 96, eu fui fazer o teste do HIV, porque eu morei na casa do meu pai de santo, né? Que foi pai de santo, que ele também já morreu, ele está no inferno, ou quem sabe Jesus, a vida dele, mas ele morreu na feitiçaria. Então, irmãos, ali eu fui fazer o teste do HIV em 96, e não, com medo, eu não fui receber o resultado. E dali por diante foi passando o tempo, em 99, ele insistia que todos que moravam na casa dele fossem fazer esse exame. E nós fomos. Chegamos lá, foi constatado, né? Eu vinha adoecendo, eu vinha perdendo líquido, eu vinha comendo muito e emagrecendo. Irmão, durante 3 meses eu pesei 30 quilos. E ali, o pai de santo, ele jogou os búzios e a pombagira, né, a que atuava no meu corpo, ela me deu 10 anos de vida. 10. Olha a noção, 10 anos de vida. E ali, irmão, eu fiquei preocupado e ele, urgentemente, ele disse, eu vou tentar escapar você, eu vou tentar te escapar. Eu vou tentar te dar mais, prolongar mais os teus dias de vida. E ali, irmão, eu entrei de quarto. Glória a Deus. Quando eu entrei de quarto, eu não tinha, irmão, eu não tinha nada na vida, eu era um indigente. Eu não tinha nome, eu não tinha estudo, eu não tinha documento. Resumindo, eu era um Zé Ninguém na terra. E ali, irmãos, quando eu entrei dentro daquele PG, né, eu já tinha um entendimento longe, mas eu já tinha um entendimento da palavra de Deus. Eu já conhecia um pouco da palavra de Deus, porque eu fui criado com a minha avó. E a minha avó ela era obreira, era cristã, era crente da igreja Deus é Amor. E lá na minha adolescência, criancice, eu fui criado com ela nessa predominação. E ali dentro daquele PG eu me lembrei, o Espírito Santo me fez lembrar de Jesus Cristo. E ali tinha mesmo de altar de imagem, quem era da feitiçaria da macumba sabe como é do candomblé, né, da nação candomblé, sabe como é lá, potes, montado em ançã, essas coisas todas. E ali naquela esteira, deitado, eu fiz uma oração a Jesus Cristo. E disse, Jesus Cristo, se o Senhor me der a graça de eu sair daqui de dentro e receber uma aposentadoria, Jesus, eu procuro a igreja evangélica e eu faço uma doação de R$50. E ali, irmãos,
Jesus, ele não viu o meu pecado, ele não viu a enfermidade. Jesus, ele não viu o eu que estava ali dentro, mas ele viu o coração, o que tem dentro de mim. E ali, irmãos, quando foi com 8 dias, o meu pai de santo, pro respeito à pessoa dele, que ele foi, apesar de ter sido do candomblé, mas ele foi um grande homem para a minha vida. Foi um pai que eu não tive quando eu saí dentro da casa da minha mãe. E ali, irmãos, ele foi lá no médico, aí o médico disse a ele: Jorge, tira esse menino daí de dentro. Esse menino, ele não vai escapar, não, ele vai morrer. Irmão, era 30 quilos que eu estava pesando. E ali ele disse: eu quero ver que ele vai morrer. Só que ele, o pai de santo, não sabia, irmão, que lá dentro eu estava orando ao Jesus Cristo, o Deus dos crentes, dos cristãos. E com 8 dias, irmãos, eu saí, cabeça raspada, vestido para Iansã, com aquela roupona, aquela coisa toda. Eu fechei no salão com a entidade. Resumindo, irmãos, com poucos dias, eu não sei de certo quanto tempo, mas não passou mais de 15 dias não, irmão. Deus, ele usou o próprio pai pequeno do terreiro para correr atrás de minha aposentadoria, irmão. Irmão, e tudo foi aberto assim, ó. Fiz documento, me aposentei. Depois de 1 ano lá para frente, Deus me deu 2 cursos de cabeleireiro sem eu pagar nada. E pergunta quanto tempo eu passei para pagar meu voto. Muito tempo, irmão. Muito tempo passei para pagar meu voto. Louvado seja Deus. Mas o Espírito de Deus, que diz pela palavra, aleluia, quem pode invalidar o projeto de Deus? Louvado seja Deus. Aquele que ele toma pela mão direita, nem Satanás tira da mão de Deus. Quem pois invalidará quando Deus, ele resolve ter projeto na vida? Louvado seja Deus. E ali, irmãos, foi passando-se o tempo, criou-se um rebuliço lá na casa do Pai de Santo e eu voltei para a casa da minha mãe. Quando cheguei na casa da minha mãe, comecei a congregar. E quando eu comecei a ir para a igreja, Deus veio me lembrar o voto que eu fiz a ele. E paguei o voto do Senhor. Depois que eu paguei o voto, irmão, foi que eu fiquei, entrava e saía. E toda vez que eu ia para a igreja, já tinha um usado do capeta na esquina me esperando para me prostituir com ele. Eu deixava a minha Bíblia às vezes em casa, às vezes eu levava a Bíblia no mato mesmo, eu deixava. Mas só, irmãos, que Jesus, ele quando toma pela mão direita, nem o diabo arrebata da mão dele. E ali, resumindo, passou-se muitos anos e eu fui morar num bairro aqui chamado Marcos Moura. Fui morar na casa da minha mãe, com a minha mãe. E lá da casa da minha mãe, me juntei com os outros homossexuais, com a mãe de santo, e fui morar na casa da mãe de santo. Resumindo, fui trabalhar, e nesse trabalhar fiquei morando lá. E nesse morando lá, saí da casa da minha mãe, e daí por diante, eu saí de lá, conheci outras pessoas, e fui morar, e conheci outro pai de santo, e ali foi minha vida ribuliço. Fui morar na casa do meu irmão, por trás da casa do meu irmão, porque não queria mais voltar para a casa da minha mãe. E lá, irmão, meu irmão, ele não gostava de macumba. Ele nunca gostou de espiritismo. E ali, resumindo, porque o vídeo vai ficar longo. E ali, irmão, ele me expulsou da casa dele. Não pela minha pessoa, mas pelas entidades que ele não gostava. Ele tinha pavor. Ele tem. Ele gosta muito de igreja católica, mas ele tem pavor a macumba. E ali, irmão, eu botei tudo dentro de uma caixa e botei na cabeça. E fui-me embora morar na casa de outro travesti.
Quando cheguei na casa desse travesti, que fomos eu e ele a outro lugar chamado Tibiri, que chegamos em Tibiri para pegar um fogão que ele tinha ganhado, e nisso eu tinha feito um empréstimo para fazer a casa dele para ele morar com outro homem. E ali, irmãos, a gente foi pegar o fogão e chegando lá, no meio do caminho, parou uma senhora, parou a gente, estava lebrinando. Essa senhora parou a gente e disse: vocês não vão morrer agora. E eu não sabia que eu estava para morrer, irmão. Eu estava para morrer por uma calúnia que foi levantada porque eu sempre assumi que eu era soro positivo e sempre assumi que eu nunca neguei a ninguém que eu tinha AIDS. Louvado seja Deus. E ali, irmãos, passei por tudo isso. E quando eu passei por tudo isso, irmão, louvado seja Deus. Fui em Marco Moura, fui refazer o exame, carga viral e CD4. Quem vai ouvir sabe o que é, vai entender o que eu estou dizendo. E chegando ali, irmão, deu indetectado. Os médicos não acharam no microscópio. Tá paralisado o vírus. E ali, irmão, eu fiquei dentro do meu coração para fazer um culto de ação e graça. E ali, irmão, conheci um rapaz chamado Wildson. Que Deus te abençoe, meu irmão. Você vai ouvir esse vídeo, eu creio. Viu? E ali eu vi ele. E ele, glória a Deus, foi um canal de Jesus para mim hoje ser o que eu sou. Ele mandou eu ir, eu montar um vestido de mulher, transvestido, e no domingo fui para a igreja, com uma camisa emprestada do meu irmão, que Deus vai recompensar o meu irmão com muitas bênçãos do céu. Deus vai tomar a vida do meu irmão e vai transformar como ele transformou a minha vida. Assim eu creio, porque sou grato a Deus e ao meu irmão. O meu irmão mais velho, chamado Silvio. E ele me deu a camisa, eu fui com uma calça jeans lacra, sandalinha de mulher, a rasteirinha, cheguei na igreja, resumindo, me converti. E dessa convenção, no outro dia, Jesus pagou o meu corte de cabelo. Glória a Deus.